Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Nandana Prajajanana Yashodanandana Prajajanana Jana Yashodanandana Prajajanana Janam Yashodanandana Prajajanana Janam Yamuna Tira Vanachari. Chira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Prajajanana Jana Yashodanandana Prajajanana Jana Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Obrigado, Pátrica. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8 do capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. Vamos ler hoje o verso número 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Nama Atma Pradipaya Shakshine Paramatmane Namo Griram Viduraya Manashashchetasam api. Então, tradução palavra por palavra. Namaha, ofereço minhas respeitosas reverências. Atma Pradipaya, a ele, que é auto-refugente ou que ilumina as entidades vivas. Shakshine, que, como testemunha, está situado nos corações de todos. Parama Atmane, a alma suprema, a super-alma. Namaha, ofereço minhas respeitosas reverências. Giram, pelas palavras. Viduraya, que é impossível de ser alcançado. Manasaha, pela mente. Chetasam, ou pela consciência. Api, mesmo. Então, a tradução e a explicação, o significado, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, a super-alma, auto-refugente, que é a testemunha nos corações de todos, que ilumina a alma individual e que não pode ser alcançado pelos esforços da mente, das palavras ou da consciência. Significado. Não é através de exercícios mentais, físicos ou intelectuais que a alma individual irá conseguir entender Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É pela graça da Suprema Personalidade de Deus que a alma individual ilumina-se. Portanto, o Senhor é aqui descrito como Atma Pradipa. O Senhor é como o sol, que ilumina tudo e não pode ser iluminado por ninguém. Portanto, se alguém quer seriamente compreender o Supremo, deve receber a iluminação dele, como se ensina na Bhagavad Gita. Ninguém pode compreender a Suprema Personalidade de Deus valendo-se de poderes mentais, físicos ou intelectuais. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então Gajendra continua suas orações e aqui nesse verso Gajendra fala sobre a expansão da Suprema Personalidade de Deus, conhecida como Para-Atma, a alma suprema, que se encontra dentro do coração de todos os seres vivos, que se encontra dentro de cada átomo. Esse Para-Atma, esse Paramatma, ele tem, vamos dizer assim, se pudermos dizer, incumbência, né? Porque Krishna é completamente livre, né? Mas assim, as atribuições dessa expansão do Senhor Krishna é de manter tudo. É o mantenedor de todas as coisas. Não só o mantenedor, como também ele é a testemunha suprema. E ele é o sancionador de tudo. Tudo o que acontece no mundo foi sancionado pela pessoa suprema. Quer a gente entenda ou não. Porque existem muitas coisas difíceis de aceitar que Deus possa... Não vou usar a palavra consentir, porque ele não consente, né, com erros, mas ele permite que certas coisas aconteçam, né? O Paramatma, o Deus, né, que nos acompanha em nosso coração, ele é essa testemunha, ele é o sancionador, mas isso não significa que ele comunga, né, de todas as atividades da alma condicionada. Mas Krishna permite, né, que a alma possa utilizar o seu livre-arbítrio, porque o interesse de Krishna é ver que espontaneamente nós, almas, né, decidamos por amá-lo e por servi-lo. Como todos vocês já sabem, amar é uma atitude por natureza espontânea. E para que exista essa espontaneidade, deve existir o livre-arbítrio. Num ambiente onde eu não tenho possibilidade de decidir, a gente não pode falar de amor. A gente simplesmente é obrigado a fazer uma coisa. Então, quando eu posso, eu tenho várias opções. Então, quando eu escolho fazer algo, é porque eu entendo que isso é o mais importante, né? Então, diante de tantas personalidades, diante de tantas propostas nesse mundo, diante de tantas possibilidades, se eu decido, no meio de tantas possibilidades, se eu decido por servir a Deus, eu estou com essa atitude indicando algo muito importante para Ele, né? Se eu decido na minha vida que eu vou agora seguir o Adriano, é porque eu considero que o Adriano é alguém digno de ser seguido, né? Imagine tantas pessoas para me seguir, eu vou seguir o Adriano, né? Mas se só tivesse o Adriano, então eu sou obrigado a seguir o Adriano, paciência. Então o Adriano não vai saber se realmente o que eu estou fazendo é espontaneamente ou simplesmente porque eu não tenho uma opção. Então, a pessoa suprema nos dá todas essas opções. E tem muita, né? Não só de seres humanos, mas mesmo de entidades que têm poder.
que tem algum tipo de opulência. Porque a gente segue artistas, né, cantores, escritores, né, a gente tem a natureza de seguir muitas pessoas. E mesmo assim, a gente vai seguindo de acordo com os nossos interesses, né? Quando a gente tem um interesse que determinado ídolo não é capaz de suprir, eu vou procurar outro ídolo. Então eu vou procurar um semideus, né, que é mais poderoso. Sempre a gente vai tentar se refugiar em alguma entidade, alguma personalidade que possa atender às minhas necessidades, suprir as minhas necessidades. Então a gente escolhe muitas pessoas, líderes políticos, né, e assim, pessoas. Mas é importante entendermos que existe uma pessoa suprema, que é a fonte, a origem de tudo. Né? Então, Krishna é o ser consciente supremo. E todos nós somos seres conscientes subordinados. Como é que esse verso que Prabhupada sempre cita? Chetanash Chetananam. Eu esqueci agora o início desse verso. Em que Prabhupada fala, esse verso fala que a personalidade de Deus é o ser consciente supremo. E todos nós somos seres conscientes subordinados. Então, isso não, entender que existe uma personalidade suprema significa que a gente não possa apreciar outros seres, mesmo que sejam seres subordinados. Né? Isso não significa que a gente não possa reconhecer as virtudes e qualidades de outras pessoas. Né? Mas, assim, o próprio Jesus fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e de tudo. Isso é significativo. A questão é que a gente, em geral, nós ficamos aqui. E nossa apreciação e nossa rendição, né, geralmente acontece nessa realidade material das pessoas que a gente conhece e tudo. Mas Deus está muito distante. As pessoas em geral, em sua ignorância, não reconhecem a posição da pessoa suprema, o destaque da pessoa suprema. E por isso, elas não se entregam à pessoa suprema como sendo a fonte de nossa existência, a manutenção de nossa existência e de tudo. Somos completamente dependentes dessa pessoa suprema. Então, o fato de eu preferir me render a qualquer outro ser, né, em detrimento de me render à pessoa suprema, isso é, consequentemente, uma atitude de ingratidão. Porque eu não estou reconhecendo a posição dessa pessoa. É ingratidão. Eu prefiro procurar alguém que, no fundo, é mantido também pela própria pessoa. Krishna fala isso muito claramente na Bhagavad Gita. Aquelas pessoas que se rendem, por exemplo, buscam os semideuses, eles não entendem que mesmo os benefícios outorgados pelos semideuses, na verdade, são outorgados por ele, a pessoa suprema, porque tudo é outorgado por ele. Né? Então esse para-atma, esse paramatma, essa expansão de Krishna, Kshirodakashai Vishnu, está em tudo. É
a manifestação imanente. Imanente significa que está em tudo. Dentro de cada átomo, dentro de cada ser vivo, mantendo todas as coisas. E não só mantendo, como também sendo a testemunha suprema. Então, por isso que na Bhagavad Gita, no final da Bhagavad Gita, Krishna fala de olharmos para esse ser que está dentro do nosso coração. Sabia que Krishna está dentro do seu coração? É. Mas quantas vezes a gente se abriga no Paramatma, né? Pede ajuda. Ó, Krishna, o Senhor está no meu coração, está no coração de Pátrika. Eu sei que é muito difícil estar no coração do Pátrika, suportar, mas né, tem que estar, né? Pátrika está se esforçando para que o coração, não é, Pátrika? Fique um coração mais leve, mais agradável, né? Mais limpo. Mas, e assim, porque Krishna, ele está ali, participando de tudo. E Krishna pode nos dar inteligência, Krishna pode nos dar lembrança. Então, mesmo diante de situações muito difíceis, a gente pode pedir a Krishna. Krishna, eu vou ter que falar com essa pessoa, você está no coração dela. Por favor, ajude de maneira que essa pessoa entenda a realidade. Né? Que as minhas palavras possam ser bem entendidas. Né? Ajude-o. Krishna está no coração das pessoas. E a gente pode orar e pedir ao Paramatma também no coração da outra pessoa. Não só no nosso coração. Para que ele possa intervir. Claro que não é para intervir para os nossos interesses egoístas, né? Vou fazer um negócio. Só que você está no coração do outro, né? Ajuda ele a comprar esse negócio aqui, né? Não é isso que a gente vai pedir, né? Quando nós estamos envolvidos na causa da pessoa suprema, e o que nós queremos fazer, né? Em determinado momento, é para o bem comum, verdadeiro bem comum. Então a gente pode pedir a intervenção do Paramatma. Mas aqui nesse verso, fala algo muito interessante, que essa pessoa, apesar de estar assim tão próxima dentro do nosso coração, ao mesmo tempo está muito distante. Muito, muito. Tão distante que por mais que a gente se esforce com a nossa inteligência, né, por mais que a gente se dedique através de nossos sentidos a atividades, né, mesmo como yoga, né, que envolve, desculpem, toda esse processo mecânico, nós não podemos compreender essa pessoa. A gente pode fazer todo o esforço do mundo possível. Isso não significa que obrigatoriamente nós vamos compreender essa pessoa. Aqui é dito que essa pessoa é completamente incompreensível. Incompreensível à nossa razão. Então, de antemão, nós tem que ficar claro que eu estou procurando algo que eu não sou capaz, por mim mesmo, de compreender, de alcançar. Não é o nosso esforço. É o desejo de Krishna. Então, Krishna, esse ser supremo, não é um objeto que eu posso controlar, que eu posso manipular. E de tal forma que, por estar sob meu controle, eu posso apreendê-lo,
posso compreendê-lo. Não é assim. Então, a gente já deu assim, esse exemplo de que nós mesmos temos nossa intimidade. E nossa intimidade a gente revela só para aquelas pessoas que a gente confia, que a gente tem uma relação mais próxima. Né? O Adriano convive com a gente, mas eu conheço pouquíssimo da intimidade do Adriano. A menos que ele se prontifique a falar para mim sobre o seu coração, aí eu vou entendê-lo. Mesma coisa, se nesse mundo, né, a gente precisa de conquistar a confiança de outra pessoa para que ela possa se revelar, o que dizer da pessoa suprema? Então, em outra aula a gente falou, né, que só a atitude amorosa pura, né, conquista a confiança de Deus. Então, por isso que só Bhakti é amor puro. Krishna fala insistentemente na Bhagavad Gita, né? Bhaktyamam abhijanati yavam yachasmi tattvataha. Alguém só pode me compreender, me conhecer como eu sou através de Bhakti. Mas por quê? Porque Bhakti conquista Krishna. E a gente precisa conquistar Krishna. Conquistar no sentido de que nós vamos, com as nossas atitudes, né? Não é atitude sofisticada, uma atitude... Não. É a atitude simples das pequenas coisas da vida em que a gente demonstra para Ele nosso amor por Ele, nossa consideração por Ele. Porque assim, como é que a gente vai conquistar Deus? O que a gente tem que pode atrair a atenção dele? Dinheiro? Prestígio? Conhecimento? Que tipo de opulência a gente tem que pode barganhar com Deus? Não tem possibilidade nenhuma. Mas ele mesmo diz que tem uma coisa que o conquista. É o amor puro, não é o amor interesseiro. Não é a atitude interesseira. O que conquista Krishna, o coração de Krishna, é essa atitude simples de satisfazê-lo. Né? Então a gente falou, poxa, uma pessoa sempre... Imagine, né? Um devoto puro, ele está sempre ali, 24 horas por dia, pensando em como agradar Krishna. Em tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele pensa, ele está sempre ali, ininterruptamente pensando em como agradar. Conquista. Como não vai conquistar? Né? Imagine alguém do seu lado, Pátrica, o tempo todo pensando em você. Como agradar? O que eu vou fazer hoje para a Pátrica? O que eu vou cozinhar para ele? O café da manhã. Né? E vai à cozinha e se esforça. E faz um docinho. Ele gosta de doce de coco. Vou fazer um docinho de coco. Ele gosta de tapioca. E faz uma tapioca. Vou colocar uma manteiguinha para ficar mais gostosa. Um queijinho. Entende? Pátrica, não vai conquistar você, Pátrica? Hã? Mas todos os dias, eu sei que você é difícil de ser conquistado, Pátrica. Mas todo dia, e ali, de forma agradável, humilde, sem pedir nada em troca, Pátrica. Mas depois de 1 ano, 2 anos, olha, não tem... Estou dando aqui a dica, como para conquistar a Pátrica. Brincadeira. Então é assim. Então, o que conquista Krishna é essa atitude que é demonstrada ao longo de muito tempo. Essa atitude ininterrupta, uma atitude constante e uma atitude isenta. Isso conquista o coração de Krishna.
Na verdade, conquista primeiro o coração de Radharani, né? E Radharani fala, Krishna, esse é seu devoto. Vamos trazer ele de volta para casa? É assim. Porque não é um dia, 2 dias. Né, Pátrica? Tem que ser quanto tempo mesmo, Pátrica, para poder, assim, conquistar o coração, Pátrica? 2 anos. 2 anos? É muito ousado, né? 2 anos de Brahma. Tá. Então, por quê? Porque o que conquista, quando é amor mesmo, é natural que vai ser sempre e sem interesse. É natural. A gente não vai amar artificialmente. Não existe isso. Não tem como a gente fazer algum arranjo, sei lá, na cabeça, assim, dar um nó, dar um parafuso. Não é assim. Isso é o coração, é purificação. Porque a gente não serve puramente, porque a gente tem outro interesse. Eu vou servir ao Pátrica, porque, né, de repente o Pátrica pode me proteger, pode me ajudar, o Pátrica pode me dar prazer, me dar felicidade. Eu acho que ele vai me fazer feliz, porque ele é uma pessoa tão boa. E se aproxima do Pátrica, querendo que no final das contas, Pátrica possa, na verdade, não é... A ideia não é de servir, a ideia é que ele depois me sirva. Preencha as minhas necessidades. Diferente. Então, quando a nossa aproximação é isenta, a gente quer servir porque gosta. Só isso. Eu quero agradar. Pronto. Não tem mais nada. Isso é purificação. Mas em virtude de estarmos cheios de tanta sujeira, da forma de desejos materiais, de sonhos materiais, tanta coisa, quando a gente se aproxima, não tem como se aproximar puramente. Está cheio de coisa. Né? Você vai na igreja, sei lá, com uma lista imensa. Não tem nada dentro de casa, está faltando tudo. Vai para o supermercado com uma lista desse tamanho, não, Pátrica? O menino precisa pagar a escola, precisa pagar isso. Vai se aproximar de Deus como? Eu estou precisando de dinheiro. Como é que eu vou pagar a escola? Como eu vou fazer? Cheio de coisa, cheio de desejo. Não é não? Vichala não tem mais desejo porque ele já alcançou tudo nesse mundo. Então, não tem mais desejo. Então ele pode se aproximar de Krishna com uma atitude pura. Mas se a gente estiver com o coração atraído ou necessitado de tantas coisas, não é possível. Purificação. Né? Então, quando nós temos essa atitude simples, eu não estou falando de uma coisa sofisticada, não. É uma coisa muito simples. Por isso que Krishna fala, né? Trampus pampa. Uma folha, uma flor, coisa muito simples. A gente passa aqui no jardim, tem flores à vontade. Todo tipo de flor. Né? Folhas, tudo. Simplesmente oferecer a Krishna numa atitude de querer agradar. Não uma vez só, nem 2, mas ter essa atitude no coração constante. Isso é Bhakti pura. Então, essa Bhakti pura, ela é muito poderosa, no sentido que ela atrai. Ela tem uma força. Krishna mesmo diz isso. Tem uma força muito grande. E ele é atraído pela força do amor do devoto. É só desse jeito que a gente vai poder compreender Krishna, porque ele vai confiar a sua intimidade a nós. É a única forma.
Porque por nossa capacidade não é possível. Não é possível. Por mais esforço que a gente faça, isso é impossível. Então só Bhakti, só esse amor puro conquista Krishna. De forma que Krishna se revela para a gente. Então não basta ser um grande intelectual. Porque tem pessoas que realmente têm muito conhecimento. E têm uma habilidade de falar impressionante. Né? Mas não tem amor. Então, dessa forma, ele está impossibilitado de compreender a personalidade de Deus, apesar de toda a sua erudição. Não é porque às vezes a gente fica assim, poxa, essa pessoa sabe tanto, é tão... Claro, isso é muito incrível, mas isso não significa que essa pessoa sabe de Deus. Porque ela produz na sua... é só especulação. E muito limitada. Ok? Então, isso é o que Gajendra está falando aqui nesse verso, que não pode ser alcançado pelos esforços da mente, das palavras ou da consciência. Claro, nós conquistamos pelo esforço de Bhakti. Krishna aprecia muito o nosso esforço. Não esse esforço independente, esse esforço em que não há rendição. Então Prabhupada fala reiteradas vezes dessa atitude de esforço. Porque quando a gente se esforça, a gente está mostrando que aquilo que a gente busca é importante. Se não tem esforço, então o seu verdadeiro interesse por isso é muito pequeno. Quero passar no Enem. Não estuda. Né? Outro dia eu estava comentando, né? Desejo é uma coisa, vontade é outra coisa diferente. Né? Porque a gente pode desejar muita coisa, mas não ter vontade. Porque a vontade é o passo seguinte após o desejo. Eu desejo e depois eu tenho vontade. Então a vontade é algo que me move a realizar o desejo. O desejo é como se fosse uma sementezinha. Entende? Então a gente pode ter desejo de autorrealização, mas não tem vontade suficiente para obter autorrealização. A minha vontade, a minha inclinação de fazer algo é por outras coisas, que eu considero mais importante. Então o esforço é um passo além do desejo. Eu desejo e vou me esforçar o suficiente, o necessário, o bastante para alcançar, né, o objeto do meu desejo. Então eu desejo a autorrealização. Eu desejo amar Krishna. Mas existe uma cota de esforço para essa conquista. E aí eu vou me esforçar dentro dos princípios estabelecidos pelos acharyas. De acordo com vou me esforçar em realizar as orientações dos acharyas. Faz sentido, né? Eu quero ficar curado de uma doença, eu vou me esforçar em seguir as orientações do médico. Tem que fazer dieta. Mas eu não estou com vontade de fazer dieta. Eu estou com vontade de comer mais. Não é possível. Então, a gente fala de austeridade, né? Fala de penitência, todas essas palavras assim que soam. Talvez esforço seja uma palavra mais... né? Tão assim, uma palavra não tão pesada, preconceituosa, sei lá. Porque sacrifício, né? Parece que implica uma dorzinha, né? Mas esforço, sei lá, parece que não tem ainda
essa conotação. Então a gente vai ter que fazer um esforço, né? E esse esforço é em cumprir, em seguir as regras e regulações dadas das Escrituras e pelos acharyas. Então, quanto mais eu dedico energia, esforço em seguir essas orientações, eu estou demonstrando praticamente o quanto isso é importante para mim, proporcionalmente. Faz sentido? É assim. Então, Krishna aprecia. Então, isso é o início. Então, quando nós colocamos esforço, Krishna está entendendo. Essa pessoa está levando a sério a autorrealização. Vou ajudar. Mais ainda, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem vai para o Mangalarti todo dia. Estou brincando. Mas Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quanto mais esforço, proporcionalmente, Krishna entende nossa rendição. Mas ele vai... Porque é isso que a gente quer. E a gente está mostrando que a gente quer servi-lo amorosamente. Então, é tudo o que Krishna quer. E ele vai, de fato, nos ajudar nesse sentido. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Turma na internet tem alguma pergunta? Aqui tem. O Padre Sérgio comentou, agradeceu pelas delícias, pelos valores Prabhupada, Nanda Badote também, muito esclarecedor, vou bem se conhecer suas palavras, e a Andréa perguntou, Maharaj, diariamente ofereço no altar todos os alimentos antes de comer, também devo oferecer flores ou os alimentos já é uma forma de demonstrar meu desejo de satisfazer? Andréia? Oi, Andréia. Interessante a sua palavra. Eu devo também oferecer flores, né? Como isso indica, é um dever, né? Bom, começa assim, né? Então, quanto mais nós temos, mais isso implica responsabilidade, né, sobre o que eu vou fazer com o que eu tenho. Significa assim, se eu tenho mais tempo disponível, esse tempo disponível eu tenho que doar para Krishna. Se eu tenho mais recursos, então eu tenho, né, condições de oferecer mais para Krishna. De maneira que o devoto, ele abdica de tudo para devolver tudo ao dono. Então não é uma questão assim de dever, tá? O que Krishna olha realmente é nossa atitude espontânea. Então, se eu tenho condições de oferecer flores, por que eu não ofereço? Pode ser que eu não tenha condições, não tenha tempo, não tenha disponibilidade, né? Em virtude de muitas situações. Então, Krishna, ele é a testemunha de tudo. Então, Krishna sabe, né? Então, por exemplo, oferecer flores, a gente pode oferecer até mentalmente. Nem precisa ser um objeto materializado, um objeto concreto. Tinha um devoto, né, no Néctar da Devoção, conta essa história, né, que ele ouviu que ele podia servir mentalmente. Então, ele se sentou e ele queria dar um castelo para Krishna. Só que ele não tinha dinheiro para dar um castelo. Bom, mas eu não preciso de dinheiro, eu posso construir um castelo para Krishna na minha mente. E ele construiu um castelo. E agora ele queria oferecer um arroz doce especial. Ele não tinha arroz, ele não tinha dinheiro para comprar nada disso. Mas ele falou, mas eu posso cozinhar na minha mente. E posso oferecer isso para Krishna. Porque ele queria fazer isso, só que ele não podia fazer. Em virtude da condição. Então ele sentou e começou a preparar o arroz. Ele escolheu o melhor leite da melhor vaca e colocou num vaso de ouro
uma panela de ouro. E começou a escolher o melhor arroz, tudo mentalmente. E começou a cozinhar para Krishna. E no final, né, quando o arroz terminou a preparação, ele queria ver se estava quente, porque ele não queria que Krishna se queimasse. Veja o carinho. Né? E aí ele colocou o dedo para ver se estava quente ou não. As mães fazem isso, né? Coloca o mingau, né? O mingau na mão para ver se o leite vai queimar. Porque imagine só, né? Pô, faz o mingau está quente, e aí coloca uma mamadeira na boca, o menino se queima. Então veja a preocupação, não é? E quando ele colocou o dedo, queimou o dedo. E aí Vishnu, né, estava do lado de Lakshmi. Você se lembra disso, Lakshmi? E aí Krishna começou a rir. Começou a rir. Né? E Lakshmi olhou assim, disse, meu devoto, vou trazer ele para casa. Né? Então, a gente não precisa de coisas concretas para demonstrar nosso amor por Krishna. Né? Então, é mais essa atitude dentro do coração. Então, a gente tem que buscar essa espontaneidade. Isso né? Tudo bem, o Vaidhi Bhakti é esse serviço que é regulado. Então a gente deve fazer. Então se você tem condições de oferecer flor, de você oferecer incenso, ofereça. Isso é Vaidhi. Né? E dessa forma nós vamos regulando, né, nossa vida, vamos ocupando nossa propriedade, nossa riqueza no serviço de Krishna, uma forma regulada, né? Para que em dado momento essa espontaneidade possa vir, né? E assim, nosso serviço. É por isso que a gente tem que ter uma mente pura, um coração puro, porque a gente pode oferecer tudo a Krishna. A gente pode oferecer esse mundo inteiro para Krishna. Tudo. Com a nossa mente, mesmo não sendo nossa propriedade. Tudo. Mas se a minha mente é cheia de desejos, é cheia de barulho, precisa de silêncio, precisa de paz para isso, para poder oferecer. Né? Oferecer tudo a Krishna, inclusive a nossa própria vida, tudo. Isso é a perfeição. Claro, eu estou falando tudo isso porque é muito poético, muito bonito, eu sei que é difícil de alcançar, não é? Mas é a meta. O que a gente vai pensar? O que a gente vai querer mais? Né? Tudo bem, a gente precisa de algumas coisas nesse mundo, obviamente, mas para desejar mesmo, a gente tem que desejar aquilo que é mais. Se é possível de alcançar, por que eu vou... Né, como Dhruva Maharaj, né, ele estava querendo um planeta maior do que o seu avô ou bisavô tinha. Né? Ele queria algo muito grande, mas tinha algo ainda maior que ele nem sabia que existia. E quando ele teve isso, e Vishnu ofereceu para ele todo aquele planeta, ele falou, não, agora eu já não quero mais, isso aí para mim é caco de vidro. Não é? Então, às vezes, a gente quer muito caco de vidro, muita coisa desse mundo. Tudo bem, às vezes, por necessidade, a gente precisa ter algumas coisas e tal, mas desejar mesmo, ou colocar nossa vontade, aí tem que ser algo especial. A gente já sabe que existe isso. Não é? Ok, Andréia? Andréia é um Shanti. Ah, é um Shanti? Um Shanti já sabe de tudo. Eu estava pensando que era outra pessoa. Então, você, um Shanti, tem tempo e tem condições. Então, se você não der seu tempo a Krishna e seus recursos para Krishna, você vai dar dano para Maya. Então, quem tem algum tipo de opulência, né, tem a responsabilidade, compromisso
né, de dar para o dono. Porque não tem a desculpa de dizer, eu não tenho, não posso, não é? Você é inteligente, tem saúde, eu não posso varrer o templo. Por que você não pode varrer o templo? Você tem saúde, tem 2 braços, 2 pernas, não pode lavar a panela por quê? Não. Se você é cego, tudo bem, você não pode fazer certas coisas, você, né, tem um corpo com alguma deficiência, tudo certo? Mas, se você tem saúde e não se ocupa em serviço, que desculpa você pode dar? Ok? Então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.